E aí galera, bora estudar, cambada. Vocês estão muito acomodados, estamos aqui de volta. Mas antes de nós começarmos o capítulo que vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, vamos fazer uma pequena revisãozinha sobre o que nós já havíamos estudado, né? Lá no primeiro capítulo nós tínhamos começado a falar sobre a questão da República, a proclamação da República e a República Velha também. A proclamação da República, né, ela ocorreu em 1889. Foi proclamada pelos militares, mais especificamente por Deodoro da Fonseca. E aí em 1891 ocorreu a primeira Constituição Republicana do Brasil. Dentre as principais características dessa Constituição, podemos destacar a separação dos três poderes, né, e a extinção do poder moderador. Porque antes, no período monárquico, existia o poder moderador, que era um poder exclusivo do imperador, ou seja, exclusivo de Dom Pedro I e de seu filho depois, Dom Pedro II. Esse poder moderador ele era superior aos demais, né? E então esse poder ele foi extinto e ficou só os outros três que nós conhecemos hoje: o executivo, o legislativo e o judiciário. O voto ele passou a ser aberto para os cidadãos brasileiros, só que quando ele fala para os cidadãos brasileiros, ele está se referindo aos homens que eram alfabetizados e maiores de 21 anos, excluía as mulheres, né, e também os negros, porque quase que em sua totalidade eles eram analfabetos, então eles não podiam votar. E também a separação entre o Estado e a Igreja. Uma característica, um plano econômico que ocorreu na época da República Velha foi o encilhamento. O que foi o encilhamento? Ele foi um plano econômico criado pelo o ministro da Economia, na época era Rui Barbosa, e esse plano criado por Rui Barbosa, ele foi criado para tentar desenvolver, aumentar o crescimento econômico do Brasil. Só que esse plano não deu muito certo. Ele foi baseado numa grande emissão de papel moeda, ou seja, a moeda existente na época, os bancos passaram a produzir uma grande quantidade dessa moeda. E aí, como resultado, o Brasil acabou entrando num grande processo de inflação. A inflação foi muito grande, a moeda perdeu o valor, ocorreu o contrário. O Brasil acabou caindo em uma crise. A República Velha, ela pode ser dividida em dois períodos. O período da República da Espada, que é o período que vai de 1889 até 1894. É o período em que o Brasil ele foi governado por dois militares. O primeiro, Deodoro da Fonseca, e depois Floriano Peixoto. Ficou conhecido como a República da Espada. E aí, então, em 1894, começou a República Oligárquica, né? República das Oligarquias. Essas oligarquias, como vocês devem lembrar, né, eram as oligarquias rurais, ou seja, pessoas que pertenciam a um pequeno grupo que tinham algumas características em comum. Geralmente eram grandes fazendeiros, proprietários latifundiários e proprietários de escravos, produtores de café. Então, as oligarquias se mantiveram bastante tempo no poder, principalmente devido à política dos governadores, que foi criada por Campos Sales. Manuel Ferraz de Campos Sales, o primeiro presidente do Brasil que fazia parte das oligarquias, né? Campos Sales criou a política dos governadores, e essa política dos governadores ela tinha como, digamos que como suporte essa troca de favor. Ela era baseada na troca de favores. Os políticos, o presidente, os governadores, os prefeitos, os deputados, senadores se mantinham no poder e trocavam favores entre eles. E esses favores eles eram de uma certa forma esses favores que ocorriam na época da República Oligárquica, eles eram em muitos casos favorecidos pelo coronel. O coronel era a figura central de uma determinada cidade, de uma determinada região, e esse coronel ele era responsável por garantir os votos para os deputados, senadores, prefeitos, se ele não fosse o candidato, e presidente da República. E em troca ele recebia alguma verba para fazer alguma obra na cidade onde ele morava, onde ele residia.
Os conflitos rurais que ocorreram na Primeira República, podemos falar dois principais aqui desses conflitos, né, ou três. Teve a Guerra de Canudos, o Cangaço e a Guerra do Contestado. A Guerra de Canudos ocorreu lá na região que ficava onde hoje é a Bahia, na época era a Bahia, né? A província da Bahia, o estado da Bahia. E aí, essa população que era pobre, a população nordestina, que era explorada pelos coronéis, eles se aproximaram de um beato, né, de um líder religioso, que era Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, então ele passou a suprir algumas necessidades dessa população pobre. Lá nesse local que ficava às margens do rio Vaza Barris, onde foi fundada a vila de Belo Monte, que ficou conhecido como Arraial de Canudos, essa população eles dividiam tudo o que eles produziam, eles não pagavam imposto para a República, né, o que foi um dos motivos que acabaram fazendo com que a República destruísse o Arraial de Canudos. O Cangaço também reuniu uma grande quantidade de sertanejos pobres que eram explorados também pelos coronéis. A figura principal foi Lampião, né, que se tornou o rei do cangaço, ficou conhecido como o rei do cangaço. Mas só que existiam outros cangaceiros antes de Lampião. A Guerra do Contestado, que ocorreu lá na região onde hoje é a divisa entre o Paraná e Santa Catarina. Naquela época não existia uma demarcação correta com relação a essas terras. E esse território passou a ser disputado tanto pelo governo de Santa Catarina como pelo governo do Paraná. Só que nessa região já morava uma população pobre. E essa população pobre ela não foi assistida, ela não foi auxiliada pelo governo federal nem pelos governos estaduais. E essa população também se aproximou de um líder messiânico. Foram os dois movimentos messiânicos que ocorreram no Brasil na Primeira República. Messiânico do Messias, relacionado a Deus, a religião. A Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro, e a Guerra do Contestado com José Maria de Jesus, o monge José Maria. O início da industrialização. Nesse período da Primeira República também, o Brasil no Brasil teve início o processo de industrialização. Esse processo de industrialização, ele foi influenciado pelo capital que foi gerado pelo café, foi um dos motivos que contribuiu para esse processo de industrialização, e a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial também contribuiu para o processo de industrialização brasileiro. Por quê? Simples. Porque o Brasil ele importava, ele comprava produtos dos países europeus. E quando começou a Primeira Guerra Mundial, os países europeus voltaram sua produção para os produtos que iriam ser utilizados na guerra. E então eles ficaram incapacitados de produzir e vender os produtos que o Brasil comprava. Então, agora o Brasil, para obter os produtos que comprava da Europa, ele ia ter que produzir. Então, a Primeira Guerra, junto com o dinheiro gerado pela venda de café, contribuiu para o processo de industrialização. E as primeiras indústrias que foram fundadas aqui no Brasil foram as indústrias têxteis e alimentícias. E esse processo de industrialização, ele acabou aumentando a quantidade de empresas e também a quantidade de operários, como vocês podem ver no gráfico aqui, do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro na época, e de São Paulo, que eram os dois estados mais ricos do Brasil. São Paulo, rico por conta da produção de café. O Rio de Janeiro também existia uma região que produzia café, mas também porque era a capital do Brasil, era o Distrito Federal do Brasil na época. A urbanização e imigração. Essa urbanização que ocorreu aqui no Brasil, ela também contribuiu para o grande crescimento das cidades, o grande desenvolvimento. A industrialização contribuiu para isso. Como vocês observam aí nos mapas, no período em que o Brasil se industrializou, de 1890 até 1930, muitos estrangeiros, principalmente europeus, vieram para o Brasil trabalhar na lavoura de café e também nas indústrias. Então, essa grande quantidade de pessoas que vieram para o Brasil acabaram contribuindo para o crescimento das cidades. Só que grande parte dessas cidades cresceram de forma desenfreada, ou seja, sem nenhum planejamento. E aí essa população acabou sofrendo com alguns prejuízos.
como a falta de saneamento, falta de moradia apropriada, falta de calçamento nas ruas, né? Porque as cidades cresceram muito rápido e sem nenhum planejamento. As reformas de Pereira Passos era o prefeito do Rio de Janeiro, né? Então, o governador, o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, quando assumiu a presidência do Brasil, ele, de uma certa forma, convenceu Pereira Passos a fazer essa reforma no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, apesar de ser a capital do Brasil, ele não era uma cidade muito agradável, não era uma cidade muito bonita, né, muito limpa, ela era suja, né, não era uma cidade bem planejada. E então Pereira Passos ele se incumbiu de fazer essas reformas, de modernizar a capital federal. Para isso, ele teve que demolir as moradias populares, né? Na época em que Pereira Passos era prefeito do Rio de Janeiro, no centro da cidade existiam umas espécies de casebres, de cortiços, onde moravam as famílias pobres, né, no centro da cidade. E aí então não ficava muito agradável o centro da cidade com aqueles cortiços, construções antigas e que não estavam de acordo com o patamar do Rio de Janeiro. Então Pereira Passos, o que foi que ele fez? Pereira Passos, ele tirou essas pessoas desses cortiços que ficavam no centro da cidade, demoliu os cortiços para poder construir novos prédios e também para poder alargar as ruas do Rio de Janeiro. Em contrapartida, o governo do Rio de Janeiro, o governo federal, ele não deu suporte para essa população. E a população, então, não tinha para onde ir, não recebeu nenhuma ajuda do governo. E aí a população não tinha para onde morar, acabaram, então, formando as favelas, que existem hoje em todo o Brasil, no Rio de Janeiro. Uma das revoltas que ocorreram durante esses movimentos no governo de Pereira Passos foi a revolta da vacina, que ocorreu em 1904. No Rio de Janeiro, muitas pessoas morriam por conta de doenças que hoje estão controladas, como por exemplo a varíola, né? E aí então a vacinação passou a ser obrigatória. Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista, ele passou a obrigar o governo do Rio de Janeiro e o governo federal passaram a fazer com que as pessoas fossem obrigadas a se vacinarem, né, contra a varíola, que era uma doença que matava muito na época. Só que essa vacinação ela era obrigatória, mas as pessoas não podiam recusar. Então a polícia ela passou a utilizar a força para poder fazer com que essas pessoas fossem vacinadas, invadindo casas e obrigando as pessoas a se vacinarem contra a sua vontade. Daí então essa população se revoltou contra esse movimento. A Semana de Arte Moderna também, que ocorreu lá em São Paulo em 1922, o objetivo principal da Semana de Arte Moderna era criar uma cultura, uma expressão artística que fosse genuinamente brasileira, porque na época os artistas, eles, de uma certa forma, eles copiavam a cultura europeia, a arte europeia, não existia uma cultura autêntica, genuinamente brasileira. Então a Semana de Arte Moderna foi criada para poder esses artistas buscarem construir uma cultura, uma arte que fosse genuinamente brasileira, uma identidade própria que não existia na época. E a Revolta da Chibata, que ocorreu em 1910. Porque, embora a escravidão tenha sido abolida em 1888, ainda em 1910, né, mais de 10 anos depois, de 20 anos depois, mais de 20 anos depois, os marinheiros, que em sua grande maioria, os marinheiros de baixa patente, que em sua grande maioria eram negros, eles ainda eram castigados com chibatadas. O regulamento da Marinha previa que os castigos dos marinheiros eles poderiam ser punidos até no máximo com 25 chibatadas. Só que um marinheiro foi condenado a 10 vezes mais, a 250 chibatadas. E aí então a população, sob o comando de João Cândido, que ficou conhecido como Almirante Negro, se revoltou contra essas condições, né? E tomaram 2 navios, o Minas Gerais e o São Paulo, e apontaram os canhões desses navios para a capital federal, Rio de Janeiro, e ameaçaram bombardear a capital se por acaso não acabasse os castigos físicos
não tivesse fim os castigos físicos, o aumento salarial, porque o salário que eles recebiam também era muito pouco, e também eles também queriam melhores condições de trabalho. O governo então aceitou, Hermes da Fonseca, que era o presidente, aceitou as reivindicações, só que depois que eles entregaram os navios para os comandantes, grande parte dos marinheiros foram punidos e expulsos da marinha, e eles não conseguiram suas reivindicações, pelo menos todas. As chibatadas acabaram, os castigos físicos, mas as outras condições eles não conseguiram melhorar. E na próxima aula nós iremos iniciar o capítulo 3, que fala sobre a Primeira Guerra Mundial.